Bom dia, povo. Hoje eu queria tratar de um conflito que é bastante comum na nossa jornada cristã, que é a nossa busca pelas coisas dessa terra versus a nossa busca, o nosso empenho pelas coisas do reino de Deus. Um texto bíblico que traz bastante luz sobre esta questão, ele se encontra lá em Mateus 6, versículo 19, onde Jesus nos diz para não acumularmos nossos tesouros nessa terra, onde traça e ferrugem corroem, onde ladrões arrombam e furtam. Pelo contrário, devemos acumular nossos tesouros no céu, um lugar onde as nossas riquezas não estão sujeitas às intempéries dessa terra, onde nem traça nem ferrugem corrói, onde ladrões também não escavam e roubam. Quando a Bíblia fala sobre riqueza, sobre tesouro na luz desse texto, nós podemos enxergar isso como fruto de nossas ações, a recompensa das nossas ações enquanto aqui nesta terra. Então, por exemplo, você pode dedicar a sua carreira, o seu trabalho e com isso colher um bom salário, com este salário comprar casas, carros e muitas coisas. Você também pode colher o prazer do tempo que você se dedica assistindo uma série na Netflix, por exemplo, ou jogando videogame. Ou você também pode colher riquezas nos céus quando você, por exemplo, se dedica às causas do reino. Todas as vezes que nós nos dedicamos ao serviço ministerial, nós podemos esperar sim alguma sorte de recompensas aqui nessa terra. Mas nós sabemos que quando nós nos empenhamos em prol do reino, a real parte das nossas recompensas serão colhidas nos nossos dias na eternidade. Mas Jesus termina essa mensagem em Mateus 6, 21, onde ele diz que naquele lugar que nós escolhemos como depósito para os nossos tesouros, é naquele lugar que está o nosso coração. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre coração, ela está falando sobre a fonte, o lugar dos meus desejos, das minhas paixões, das minhas afeições, o centro do meu propósito. Então, quando a Bíblia especula se o meu coração pertence a essa terra ou se o meu coração está alinhado às coisas do reino, a Bíblia está falando sobre o meu propósito de vida. O meu propósito está centrado somente nos meus dias terrenos ou o meu propósito está conectado com a perspectiva eterna? Está centrado naquele lugar onde eu vou passar a maior parte dos meus dias. Esta questão dos tesouros precisa ser tratada com bastante clareza, porque apesar de sermos cristãos e entendemos o valor das coisas do reino, nós estamos aqui nesta terra e também temos que arcar com as nossas responsabilidades. Por exemplo, nós temos as nossas contas para pagar. Muitas vezes nós temos as nossas famílias para sustentar, mas é justamente a forma como lidamos com este balanço que, segundo a Bíblia, faz distinção entre dois grupos de pessoas. Ainda nesse texto de Mateus 6, no verso 31, Jesus nos diz o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos ou gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quando nós olhamos para a vida das pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo, que ainda não possuem Jesus como seu Senhor e Salvador, é compreensível a sua busca e dedicação pelas coisas dessa terra. Essas pessoas ainda não possuem a eternidade como uma variável na equação que rege as suas vidas. A perspectiva de uma eternidade com Cristo ainda não é algo que influencia os pensamentos e a tomada de decisão dessas pessoas. Mas nesse vídeo, eu gostaria de falar com você que já conhece a Cristo. Eu gostaria de te perguntar qual é o peso da variável eternidade na sua equação. Porque não é disso que se trata a obra de Cristo na cruz, estabelecer novamente a ponte entre nós e Deus e com isso sermos parte da família de Deus, concidadãos dos céus, peregrinos nessa terra. A obra de Cristo me faz entender que eu estou somente de passagem aqui nessa terra. Por isso é impossível, tendo a eternidade na equação da minha vida, eu buscar as mesmas coisas daqueles que não conhecem a Jesus buscam. Por isso é de suma importância para nós como cristãos avaliarmos onde é que estamos depositando os nossos tesouros. Você pode até pensar que o reino de Deus ocupa uma porção significativa da sua vida, mas quando você olha para as suas ações e essas ações somente estão produzindo para você frutos terrenos, alguma coisa está errada. Para a Bíblia, não importa o que eu acho ou o que eu digo, nem o que você pensa sobre você. Para a Bíblia, o que importa são as nossas ações. Jesus em nenhum momento ficou declarando poemas de amor por nós, mas ele provou o seu amor na cruz. Para o reino de Deus, o que importa são as suas atitudes, são as suas ações. O cristão que tem problema com essa questão das prioridades, ele vai se encontrar numa situação bastante complicada.
Porque todas as vezes que sair uma temporada nova da série que este cristão acompanha, ao invés de ler a Bíblia, ele vai escolher pela série que ele assiste, certo? Porque afinal eu sempre posso ler a Bíblia depois. Ou ainda mais, quando esse cristão, por exemplo, é confrontado com uma decisão entre estudar mais para sua faculdade ou conhecer um pouco mais sobre o reino de Deus, ele vai sempre escolher as coisas da faculdade, porque as coisas dessa terra são sempre mais urgentes para ele. Quando esse cristão sai da faculdade, então começa a trabalhar, novamente ele vai ser confrontado com decisões entre investir na sua carreira ou novamente conhecer e se aprofundar nas coisas de Deus, e ele vai novamente escolher e optar pela sua carreira, porque as questões deste mundo são sempre mais importantes. Mas antes que eu seja crucificado por aquilo que eu estou dizendo, eu quero dizer que eu entendo sim que existem momentos de uma pressão absurda. Eu, por exemplo, possuo um bacharel em ciência da computação, eu possuo um mestrado nessa mesma área, eu tenho a minha carreira como DevOps Engineer aqui na Alemanha, e vão existir esses momentos que você vai ter que mergulhar a cara nos seus livros da faculdade, porque aquela prova de cálculo está chegando e você ainda não sabe nada, porque é muito difícil. Eu entendo que existem esses momentos, mas eu estou falando de um longo prazo. Eu não estou falando das decisões que você toma, por exemplo, num dia ou em uma semana da sua vida. Mas se você possui essa rotina de sempre priorizar as coisas dessa terra, vão passar 10 anos. E você, por exemplo, ainda não leu a Bíblia toda. Me entristece muito o fato de que somente uma pequena porcentagem de cristãos terminou de ler a Bíblia. Sendo que qualquer pessoa que se dedicar a uma leitura consistente da Bíblia, semanalmente, ou nem vou dizer diariamente, em 2 anos, por exemplo, consegue terminar pelo menos um panorama, uma leitura geral do livro sagrado. Só que o que é ainda pior, na minha opinião, é que aquele cristão que só se dedica ao seu trabalho, por exemplo, se ele se dedica de uma forma consistente, ele vai sim colher uma carreira sólida, com um bom salário, e isso vai lhe permitir comprar e conquistar muitas coisas. Só que na sua cabeça, ele vai começar a acreditar que sim, é possível conquistar coisas somente com a força do seu braço. E o seu senso de dependência de Deus, ele é bastante diminuído. Conforme o seu senso de dependência diminui e você é cada vez mais cercado com as coisas dessa terra, o reino passa a ocupar cada vez uma porção menor de importância na sua vida. A Bíblia não condena categoricamente a riqueza, mas a Bíblia fala que é mais difícil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque a riqueza, a bonância, ela traz muitas possibilidades. E diante de várias possibilidades, focar em somente uma coisa é bastante difícil. Esse cristão que depende cada vez menos de Deus e que para ele as coisas do reino ocupam cada vez uma porção menor da sua vida, ele invariavelmente se tornará um cristão infrutífero. E a questão do cristão infrutífero é algo que pesa muito no meu coração. A Bíblia fala que somos salvos por meio da fé, que isso é um dom de Deus e não vem de nós. Mas a Bíblia também fala em Tiago que a fé sem obras, a fé sem frutos, ela é morta. Existe também uma parábola, a parábola do semeador, onde o semeador lança várias sementes em diferentes tipos de terreno. Em uma dessas sementes cai no meio de um espinheiro, sendo que os espinhos representam todas as ansiedades e preocupações dessa vida. A Bíblia fala que por causa de todas essas preocupações, essa semente não cresce a tempo de frutificar. E existe ainda uma terceira parábola, onde Jesus chega diante de uma figueira e ele não encontra fruto para si nessa figueira. Então ele amaldiçoa e aquela figueira morre. Afinal, para que serve uma figueira, uma árvore que não produz frutos? Sendo você a figueira e Jesus chegando diante de você, ele vai encontrar frutos? Eu te digo que quanto mais as prioridades deste mundo ocupam uma porção absurdamente grande da sua vida, menores e mais insignificantes serão seus frutos para o reino. Com isso, eu gostaria que você refletisse sobre a sua rotina, sobre o seu dia a dia. A perspectiva eterna, a perspectiva de viver uma eternidade com Cristo é algo que é apelativo ao seu coração a ponto de conduzir as suas decisões e influenciar aquilo que você faz um dia após o outro. Quando você olha para o saldo da sua conta bancária, você consegue encontrar riquezas produzidas para a eternidade, ou tudo aquilo que você produz como fruto das suas ações são desfrutáveis somente aqui nessa terra? Reflita sobre isso. Eu oro para que o Espírito Santo te inspire e te ajude a enxergar com clareza a importância do seu propósito nesse grandioso corpo que é a Igreja de Cristo, onde cada órgão ocupa um papel estratégico
no reino de Deus. Eu pretendo continuar a explorar essa questão das prioridades, especialmente como eu procuro balancear essas duas áreas na minha vida em vídeos futuros. Mas é isso, eu espero que essa mensagem tenha sido edificante para você e até a próxima!